Olá pessoal, tudo bem? Quero me desculpar pelo atraso da live de hoje. Eu tô em Brasília, né? E eu tava lá embaixo tentando resolver uns pequenos probleminhas, por isso que eu atrasei essa live. Na verdade, essa live vai ser relativamente curta, porque é minha live de prestação dos últimos 15 dias. Então vocês sabem, porque eu tava alimentando todas as informações, nos últimos 15 dias o assunto daqui foi previdência. Então, o único assunto que teve aqui na semana, desde o dia 15 de abril, era só previdência. E aí na CCJ, aquelas discussões todas, assim, foi muito diferente para mim, porque eu que venho daquele mundo empreendedor, que tenta buscar soluções, resolver, está num lugar onde muitas pessoas querem protelar, ir para frente, postergar, enrolar. Isso realmente, assim, é uma coisa que me incomoda muito, principalmente porque nós sabemos que o nosso país precisa de discussões importantes sobre a previdência, sobre educação, sobre todas as reformas que precisamos fazer, a tributária, a política. Então aquela perda de tempo realmente mexeu muito comigo. Mas, graças a Deus, ela foi aprovada depois de várias sessões na CCJ, sendo que a última, vocês sabem, né? Durou 9 horas, mas ela foi aprovada, eu fiz o encaminhamento, foi uma honra para mim também. E agora a gente vai para a comissão especial, a novidade também é que eu estou nessa comissão especial, eu sou suplente, né? Nós ganhamos mais vagas, por isso que eu estou lá. E agora é o momento de discussão, de conversar com as pessoas também, porque existe a proposta, vai ser discutido item a item. Tem pontos ali que são polêmicas, como vocês sabem, o Novo apoia muito essa reforma, então essa reforma é super necessária, sim. E tem questões que a gente precisa tirar dúvida das pessoas. Infelizmente tem uma corrente que dissemina um monte de informação falsa, um monte de fake news, falam mentiras e absurdos como se estivessem falando a maior verdade do mundo, e a gente precisa contar para as pessoas o que realmente vai acontecer. Então, eu pessoalmente estou promovendo vários debates com especialistas presenciais em São Paulo, todos aqui são super convidados, eu queria pedir, daqui a pouco eu vou colocar os posts com as datas. Por favor, venham, participem, porque tem várias questões. Tem questões daquela professora, tem questões de uma pessoa que é profissional liberal e não sabe como é que fica. Todo mundo tem suas questões, suas preocupações. Tem gente que está para se aposentar, e como é que vai ficar minha situação? Tem gente que não conseguindo entender exatamente de que maneira é afetado. E esse assunto mexe com a vida das pessoas, mexe com a nossa vida. Eu, por exemplo, eu também vou ter que entrar numa regra de transição, que eu preciso entender direito como eu vou ficar. Então, é um momento delicado e de coragem, vai precisar de muita coragem de cada um de nós, né? Mas aí eu vou me colocar à disposição. Provavelmente teremos evento no meio de maio e já temos um evento também confirmado no dia 1º de junho, tá bom? Então, fiquem atentos, façam inscrição, porque é muito importante esse espaço aberto para debate, para a gente tirar essas dúvidas, e mesmo porque as pessoas precisam mostrar realmente como é a situação, como é a verdade, porque uma coisa que me incomoda muito aqui é que as pessoas contam mentira e inventam história com cara de paisagem. Isso eu acho péssimo. Eu não tenho problema nenhum que alguém discorde da minha visão ou da visão de uma parte. Então você pode olhar uma situação, tem pessoas que são a favor de uma reforma por ABC e tem outras pessoas que são contra por ABC. Só que fatos são fatos, números são números. O que a gente não pode admitir, pessoas que mentem números, que escondem fatos, isso eu acho que passa do ponto da análise e do ser contra ou ser a favor, que a gente tem que respeitar, mas começa a entrar na questão de mau caratismo e de canalice. Aí eu realmente, não vou transigir com isso, porque eu acho isso um absurdo. Então, o objetivo, inclusive, de chamar, tem eventos, inclusive, que vão ter pessoas, especialistas, que um é contra e o outro é a favor, e cada um coloca as suas razões. Então é um momento que vocês também têm que entender por que o Novo apoia, por que tem outras pessoas que não apoiam. Eu acho que tudo trabalhando dentro da transparência e da verdade é o que vale a pena. Bom, dentro disso tudo, especialmente nas últimas semanas, só tem um caso aqui que eu gostaria. Tudo bom, Adri? A Adriana chegou. Quem está filmando é o Elvis.
Aí tem o Kirk Douglas. Você sabe que o gabinete de Brasília é assim, é meu gabinete artístico. Quem me conhece sabe que eu sou ligada com artes e tudo mais, né? Sempre sou com música, com dança, com teatro. Meu gabinete aqui, eu tenho um Kirk Douglas e um Elvis. É brincadeira isso? Foi escolhido a dedo aqui. E a minha Adriana, eu vou apelidar de Adriana Calcanhoto, tá bom? E tem o Denner também, o jogador de futebol. Pronto, minha equipe tá completa aqui. Olha, de votação importante na última semana, teve uma coisa que veio aqui que eu fiquei também muito incomodada. Só que como eu estava na CCJ, eu não consegui contar para vocês em tempo real. Teve aqui uma votação. Vocês lembram um projeto de lei que eu contei para vocês, que eu até subi na tribuna, eu estava muito brava, porque era um projeto que dava autonomia para partido político e no final enfiaram anistia para partido político. Eu acho que eu até gravei até fiz um vídeo que eu postei algum tempo atrás, que dava uma anistia para partidos políticos, que dava 70 milhões de reais de prejuízo, que eu achava aquilo um absurdo, principalmente porque partidos são sustentados por dinheiro público, então não tem que dar anistia, isso é uma dupla vergonha, e que se desse anistia para partido, tem que dar anistia para as pessoas que devem, né? Para o pequeno empreendedor, para quem dá emprego e por aí vai. Então eu estava muito revoltada com essa história. Esse projeto foi para o Senado. Chegou lá no Senado, porque vocês sabem, o caminho do projeto, ele está aqui, que foi a casa iniciadora, votou aqui, foi para o Senado lá com essas mudanças. O Senado fez algumas alterações no projeto, isso é normal, ele fez algumas emendas, diminuiu o tempo da autonomia dos partidos e tudo mais, e tirou a emenda da anistia. Eu estava felicíssima. Eu falei, gente, eu nasci para estar no Senado, eu não nasci para estar aqui, porque eu achei o máximo que o Senado fez. Estava feliz porque estava mexendo com a autonomia, só que tinha tirado a anistia para partido político. E a anistia, vincularam essa anistia para partidos que tivessem cumprido lá a participação, o investimento na participação feminina, tem uma parte do fundo partidário que tem que ser destinado a isso e tudo mais. Pois é, eles têm que cumprir a lei independente de ter anistia ou não. Então tudo eu acho um absurdo e vinculam coisas que na minha cabeça não se vinculam. Bom, contando a história do Senado, lá no Senado tiraram a anistia, a emenda, daí voltou pra cá e eu falei, ai que legal, né? Estamos no rumo. Adivinha o que fizeram aqui? Então, gente, desconsideraram as alterações do Senado e aprovaram com a anistia dos partidos. Tô muito brava. Tô brava, eu acho assim que não é bacana, não é legal. E assim, essas coisas desanimam, mas a gente não vai desanimar porque a gente é mais forte que tudo isso. E a prova disso, essa renovação que teve, a prova disso é que estamos aqui, tá bom? Então não desanimem vocês também. A gente tem que ver esse tipo de coisa, isso é pra gente ficar mais forte e lutar mais. E tem uma coisa também que eu queria contar, que é, semana passada, o pessoal que é ligado às artes, que eu também sou, semana passada eu acompanhei a audiência da Comissão de Cultura. Eu não estou na Comissão de Cultura, como vocês sabem, mas eu acompanhei, teve uma audiência e teve a reunião da comissão, que o ministro Osmar Terra veio conversar. E justamente qual era o tema do dia? A Lei Rouanet, as alterações na Lei Rouanet e todos os seus impactos. Então foi bem interessante a conversa, o ministro se mostrou aberto para a discussão. Tem alguns pontos que eu acho que melhoraram muito na Lei Rouanet. A questão de limitar recursos, a questão de distribuir, ser mais pulverizado no Brasil. Tem várias coisas que eu acho interessantes. Os questionamentos que eu fiz para ele foi em relação a como ficam pequenas produções, médias produções e grandes produções. Eu perguntei para ele que transição eles pensavam em fazer. Porque se hoje tinha 60 milhões e baixam para 1 milhão, tem algumas produções que já estão encaminhadas e tudo mais, que eu perguntei como seria essa transição. E aí tem no meu YouTube, inclusive, as perguntas, quem quiser olhar fica à vontade. E uma outra coisa também que eu questionei é o que a gente faz com o mercado de trabalho, que existe, assim, toda uma cadeia produtiva nas produções, assim, empreendedores culturais, artistas, músicos, que são profissionais, todo um bando de criativos, que são profissionais maravilhosos, que realmente a gente precisa parar e olhar com cuidado. Então, o que eles pensam para
treinar essas pessoas, encaminhar essas pessoas, né? Como continuar para que eles continuem realmente nesse mercado. Outra coisa importante, como a gente faz para formar plateia, porque hoje nós temos produções enormes e não tem plateia. Então, a gente realmente tem que fazer um trabalho de formação de plateia. E a outra discussão que eu também fiz uma pergunta em relação ao Fundo Nacional de Cultura. Eu perguntei quais são os mecanismos de transparência que teremos, porque o Fundo Nacional de Cultura é assim, é um monte de dinheiro que vai para lá e, na minha opinião, não tem a devida transparência de tudo que entrou, de tudo que saiu, como foi aplicado. Então, são questões. Ele se mostrou aberto, eu fiquei de conversar lá com ele, com o secretário, né, para ver como é que a gente encaminha isso, para dar ideias, porque eu acho que a gente precisa pensar numa lei de incentivo à cultura que realmente incentive a cultura, não fique realmente concentrado nas mãos de uma minoria, mas que também atenda às demandas dos profissionais que tem no mercado, né? Eu conheço bastante, eu trabalhei muito com médias produções e grandes produções no Espaço 10x21, e eu conheço muito aquelas pessoas, e são pessoas assim que eu respeito muito pela seriedade, pela qualidade do trabalho, né? Então por isso que eu acho que a gente tem que abrir uma conversa para realmente conseguir abarcar e atender as demandas de uma maneira que seja positiva essa mudança na lei no sentido efetivo da palavra. Tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Tem pergunta aí, Elvis? Você consegue ver se tem pergunta? Não, esse horário tá todo mundo trabalhando, eu atrasei minha live, gente. E o último assunto do dia. Eu tô aqui em Brasília e também, de novo, tô brava, mas eu tô brava. Vocês acreditam? Cedíssimo, tava no aeroporto, tinha sessão marcada hoje amanhã, né? Fui pro plenário e não conseguiu nem abrir a sessão de debate. Eu até gravei no Insta, até mostrei a imagem, porque precisa ter no mínimo 51 deputados na casa e na hora de abrir a sessão não tinha. Eu tô muito brava, 10% da casa não estava presente, ou se estava presente não marcou presença. E assim, e ter feriado não é desculpa para não trabalhar não, gente. Feriado é um dia ótimo, inclusive para trabalhar, inclusive é dia do trabalho. Aqui o feriado parece que as pessoas... essa semana tem feriado. Como assim? A gente precisa mudar, isso é uma cultura que a gente tem e carrega e que tem que cortar, né? Emenda de feriado não é para matar, ou então pula para segunda. Eu sou muito brava em relação a essas coisas, que parece que a semana não serve para nada, a gente perdeu mais uma semana que tinha um monte de coisa para avançar aqui. Então, estamos vendo o que a gente vai fazer. Eu espero que amanhã tenha sessão, porque o dia de hoje realmente não foi produtivo. Eu vou trabalhar aqui nas coisas e nos projetos e depois eu mando notícias para vocês, tá bom? Olha, debate Previdência, vamos conversar sobre a Previdência. Fique atento e venha participar, tá bom? Tchau, tchau!